Bom dia, graça e paz nessa manhã da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é o sal da terra, Cristo é a luz do mundo. A Bíblia vai me dizer que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu conversando com um colega pela manhã, ele me falou que o amigo dele se converteu porque tava com a vida, casamento tinha acabado, tava se envolvendo nas drogas, na bebida. E ele falou que levou ele para Cristo. E esse colega que ele levou se agarrou em Cristo e hoje Deus restaurou o casamento dele, Deus restaurou a vida dele. E hoje ele é um pregador da palavra. Só que esse meu colega que levou o amigo, ele mesmo não ficou na presença de Deus. E o motivo que ele falou no áudio foi que ele não estava desesperado, como o outro colega estava. Ele deu a entender que o outro colega se agarrou em Cristo porque a vida dele estava destruída. Já a dele não estava tão destruída, então necessariamente não precisava de Cristo. E eu fiquei meditando, pensando nesse discurso que ele falou para mim. E hoje eu acordei de manhã, eu comecei a ler o livro de Apocalipse. E Deus me levou para o capítulo 19. Eu fui lendo o capítulo 19, né? Onde fala que Jesus vai vir montado num cavalo branco. Onde fala da coroa de Cristo. Onde fala que na perna de Cristo está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu li o capítulo 20, onde fala acerca do milênio. O milênio com Cristo. Que Cristo vai governar por 1000 anos aqui na terra. Satanás vai ser preso. A besta e o falso profeta vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. Depois Satanás vai ser solto depois de 1000 anos. E vai para o lago de fogo também, enxofre. Deus me levou também para o capítulo 21 de Apocalipse, né? Que fala do novos céus e novas terras, né? E o capítulo 21, você vai ver do capítulo 21 ao 22, você vai ver que ao mesmo tempo que é um livro de esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus, mas para aquele que não crê em Cristo Jesus é um livro de condenação, sabe? Quando um cristão cheio da presença de Deus lê o livro de Apocalipse, o coração dele começa a aquecer. Por quê? Porque ele quer estar com Cristo. O coração do verdadeiro cristão aquece não porque tem a rua de ouro, não porque tem as pedras preciosas, não porque vai ter uma cidade maravilhosa esperando aqueles que amam a Cristo Jesus, sabe? Mas é porque ele sabe que vai estar com Cristo, por isso que o coração do verdadeiro cristão aquece. Enquanto a partida, quem não crê em Cristo Jesus, quando a gente vai falar ou vai relatar o livro de Apocalipse, essa mesma pessoa que não crê, ela vai falar, não, o livro assustador, eu não quero. É um livro de condena, é um livro que fala só de terror, de destruição, sabe? Paulinho, mas aonde está querendo chegar com isso tudo? Que algumas pessoas só esperam a Cristo Jesus somente nessa terra. E o apóstolo Paulo vai dizer, se nós esperamos Cristo somente nessa terra, somos as pessoas mais miseráveis que temos. Quando esse meu colega falou que ele não vai a Cristo porque na vida dele tá tudo bem, então ele tá falando, não preciso de Cristo. Ele tá vivendo como um louco. Ele tá vivendo como se tivesse uma Glock na cabeça dele e ele com a mão no gatilho.
Ele está vivendo como se estivesse num prédio de 60 andares, pendurado somente com uma mão, sabe? Ele está vivendo como um Nércio nessa terra. E tem muitas pessoas que vivem assim, dessa forma, como um Nércio nessa terra, achando que Cristo é um Cristo que vai resolver só milagres, talvez terrenos, só milagres de casamento, da vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, sabe? Só que em 1 João vai me dizer que Cristo veio para dar a vida eterna. Cristo veio para nos livrar do lago de fogo e do enxofre, que é a segunda morte. Cristo nos veio para nos livrar da ira de Deus, de uma ira vindoura. E eu não sei como anda a tua vida. E esse vídeo que eu tô fazendo agora, eu confesso aos irmãos que eu relutei em fazer, sabe? Porque da mesma forma que a gente prega, a gente tem medo de ficar reprovado também naquele grande dia. Então eu me ajoelhei ali no sofá, eu orei e falei, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? É isso que o Senhor quer que eu grave? Sabe? Soltou aqui. Mas é essa palavra que eu tenho para você nessa manhã. Aonde tu quer passar a sua eternidade? A Bíblia vai me dizer em Apocalipse, capítulo 21, vem trazendo uma esperança tão grande, tão linda, olha só. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia mais. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva e adornada para o seu marido. Olha que coisa linda! E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com ele, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Veja que é um livro de esperança. Veja que dor, choro é só aqui na terra. Aqui na terra você vai passar aflição, sim. Cristo não veio. Tu tá entendendo? Na terra você vai passar por aflição. Na terra você vai passar por angústia, por tribulação. Aonde vai ser enxugada os seus olhos, onde não vai ter mais choro nem dor na eternidade. Aqui você vai passar. A Bíblia fala que os salvos, que os santos, que não dobraram o seu joelho para o anticristo, eles vão ser decapitados. Então é dor, é angústia, é sofrimento, é tribulação. E isso vai se passar na vida eterna, quando estiver com Cristo. Isso tudo vai acabar. Em contrapartida, você vê que é um livro de esperança, mas também é um livro de alerta. Aí ele continua dizendo embaixo: disse-me ainda, olha só, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Você vê que é um livro de esperança, mas olha só, o livro de alerta. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. Então veja que é um livro de alerta também, ao mesmo tempo que é um livro de esperança, né? Ao mesmo tempo que João vem trazendo esperança, né? Ele vem trazendo um alerta também, um alerta para a igreja. Ele vem nos alertando. E como anda a tua vida nessa manhã, meus irmãos? E você vê que no texto, no versículo, ele foca aqueles que praticam. Sabe o que está falando? Praticam, aqueles que vivem na prática, cometem a iniquidade hoje, cometem amanhã, eles não se arrependem.
mas ainda há descanso para a tua alma, ainda há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há esperança para a tua alma. A Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Então a esperança, a graça. Mas acima nós lemos que Deus vai dar de beber gratuitamente da água, da fonte da água da vida eterna. É de graça, meus irmãos. Ainda há esperança. Por isso que João Batista vem pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Só o arrependimento para te livrar dessa ira vindoura de Cristo, do lago de fogo e enxofre, da justiça de Deus Pai. Arrependei-vos. Algumas denominações pregam não arrependimento mais, mas prega que venha para ter um casamento melhor, venha para ter uma vida financeira melhor. Mas não, meus irmãos, mas não, a Bíblia ela vem falar de arrependimento, mas de uma ira vindoura, da segunda morte, sabe? É sobre isso, o Evangelho é sobre isso, meus irmãos. É sobre isso, é sobre céu e sobre o inferno. É sobre isso. A gente às vezes quer botar um glamour no Evangelho onde não há. É dois caminhos, é céu ou inferno, sabe? E é sobre isso, meus irmãos. É daí que Deus quer nos livrar. É sobre isso que Cristo quer nos livrar. Quando Jesus fala que quer nos dar vida e vida com abundância, é sobre isso, meus irmãos. Sabe? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não vou me estender muito, porque é 12 minutos já de vídeo já. Eu gosto de fazer um vídeo bem curto, para os irmãos poderem, assistir, sabe? Então que Deus abençoe a sua vida, que você reflita. Eu vou fazer uma mini oração, não. Geralmente eu não faço isso, mas eu vou fazer. O Espírito Santo está me levando para me fazer. Senhor, meu Deus, eterno Pai, abençoe os meus irmãos, Pai, que estão do outro lado, escutando a Tua palavra, Pai, escutando, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha gerar vida, e vida com abundância na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, que o Senhor venha dar entendimento, Pai, que o Senhor venha, Pai, dar sabedoria, Pai, para discernir os tempos, Pai. Pai, vivemos os últimos dias aqui nessa terra, Pai, os dias são maus, Senhor. Pai, hoje meu irmão está escutando essa palavra, Pai, mas amanhã não pode estar escutando, porque nós não sabemos, Pai, quando a morte vai bater em nossa casa, quando a morte vai nos buscar, Senhor. Então, em nome de Jesus, dê entendimento, Pai, derrama graça na vida dos meus irmãos. Espírito Santo, abre o entendimento, abre o coração, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Fique na paz.